pela primeira vez, posso dizer para vocês que numa ação concreta, de repente o Hugo Mota resolve peitar o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, em recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal é visto como um aceno aos parlamentares, não apenas da oposição. Parece que nós estamos diante de uma mudança de ares. Parece que o tempo está mudando lá em Brasília. Faz parte de preservar a segurança jurídica, que os órgãos que são aplicadores do direito respeitem as decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. As nuvens estão ficando negras para o lado do Xandão. Essa decisão de Mota acabou de acontecer. Você já tem alguma reação aí em Brasília sobre essa decisão? Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cabe, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Thaís, essa decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, em recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal é visto como um aceno aos parlamentares, não apenas da oposição. A gente lembra que quando o plenário aprovou a suspensão do processo contra Alexandre Ramagem, foi uma maioria bastante importante, foram 315 votos. Diante disso, Hugo Mota vinha dizendo nos bastidores que precisava dar uma resposta aos deputados que vinha pressionando. Bem, qual que é a justificativa de Hugo Mota em fazer esse recurso? É justamente dizer que está brigando pela prerrogativa da Câmara dos Deputados e pela delimitação dos poderes. Isso é um argumento que ele tem usado. Bem, e dizendo que a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal viola a decisão do plenário da Câmara de Deputados. Então, por isso que nesse recurso, Hugo Mota tenta levar essa essa decisão para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá aí, ó. Hugo Mota reage dizendo que a decisão da primeira turma viola a decisão soberana tomada pela Câmara dos Deputados com votação de 316 parlamentares. O que está acontecendo em Brasília, gente? É a pergunta que eu me faço. O que está acontecendo em Brasília? Eu até acho que eu tenho uma resposta, eu tenho uma noção, uma imaginação aqui, ó. Eu acho que o Hugo Mota viu, rapaz, nós temos 316 parlamentares que estão dispostos a desafiarem os poderes supremos dos 11 tiranos do Brasil. 316 deputados. Então, o Hugo Mota se empoderou. Eu acho que ele percebeu, olha, se a turma do Supremo Tribunal Federal vier para cima de mim, eu tenho uma Câmara que vai sair em minha defesa. Ele se empoderou. Me parece que ele está começando a querer falar grosso, falar mais alto, porque ele estava pianinho. Ali todo humilhado, cabeça baixa, se rebaixando aqui para todas as ordens. A decisão daquela votação para a sustação do Ramagem de 316 deputados empoderou Hugo Mota. Por isso que ele está esboçando esse tipo de reação. Bem, o que a gente já tinha de apuração prévia, antes mesmo do recurso apresentado pela Câmara de Deputados, é que não se via muita chance disso prosperar na Corte, que a decisão da primeira turma era soberana e, portanto, não haveria ali uma afronta. Vamos ver o que muda a partir disso, né, de fato, desse recurso ter sido apresentado. Mas também é importante a gente dizer, Thaís, que já tem repercussão da base aqui governista. Eu falei há pouco com o líder da bancada aqui do PT, o deputado Lindbergh Faria, que ele já deu uma declaração sobre isso, dizendo o seguinte, que é preciso reafirmar, abre aspas, nenhuma maioria parlamentar tem o poder de imunizar réus da persecução penal fora dos estritos limites da Constituição. E diz o seguinte ainda, Thaís, que o Supremo Tribunal Federal agiu corretamente ao conter o avanço de uma resolução teratológica, que pretendia substituir o devido processo legal por acordos políticos de autoproteção institucional. Esse é o posicionamento da bancada do PT, visto que o PT, os governistas foram contra essa medida que suspendeu todo o processo em relação a Alexandre Ramagem. Depois, como a gente contou aqui, também foi muito bem explicado pela Luciana Amaral, o Supremo Tribunal Federal, na primeira corte, decidiu o seguinte, que a ação em relação àqueles crimes que envolvendo a tentativa de golpe de Estado, eles devem continuar. Não aqueles que falavam, inclusive, dos 8 de janeiro, que é a depredação do patrimônio público, que esses, sim, deveriam ser suspensos. Bem, então, mais um capítulo dessa história, como você disse, desse embate entre Congresso e Supremo Tribunal.
É engraçado, né? Porque a Constituição diz que a Câmara tem o poder de derrubar a ação. Então você vê aí o Hugo Mota esboçando algum tipo de reação. Só para confirmar aqui com vocês, como o Hugo Mota parece que se empoderou, olha outra informação que sai nesse outro portal. Ó. Na frente de Barroso, Mota cobra autocrítica de todos os poderes. Na frente do Barroso. Em evento com Barroso em Nova York, Hugo Mota afirmou que busca pela harmonia entre poderes não é tarefa apenas do Legislativo. É tarefa de todos os três poderes, inclusive do Poder Judiciário. Até ontem, o Hugo Mota não estava dando um pio sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal. Então você está vendo, o presidente da Câmara está esboçando algum tipo de reação. Agora, gente, o que me deixou de queixo caído foi ver até o Procurador-Geral da República se revoltando porque a primeira turma resolveu não acatar a decisão soberana da Câmara de sustar a ação penal na qual o Ramagem está incluído. Está lá também o presidente Bolsonaro, está lá o general Braga Neto, está lá o coronel Marucide e mais uma porrada de gente. São, ao todo, 34 pessoas. Faz parte de preservar a segurança jurídica, que os órgãos que são aplicadores do direito respeitem as decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. Na medida em que essas decisões estão de acordo com a Constituição, e a Constituição muitas vezes é bastante ampla para abordar, para alcançar diversas soluções, na medida que o parlamento, que os órgãos políticos tomaram uma decisão, os aplicadores têm que respeitar. E na medida em que essas decisões estão de acordo com a Constituição, nós podemos substituir uma decisão que tenha sido tomada pelo parlamento por alguma que o órgão técnico imagina que seja a melhor. Então, um dos papéis do Procurador-Geral da República na institucionalidade é assegurar o respeito às decisões que são tomadas pelos órgãos políticos, na medida em que elas estejam acordadas com os valores constitucionais. E faz parte de preservar a segurança jurídica, que os órgãos que são aplicadores do direito respeitem as decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. Só isso aí já seria suficiente para entender o recado do Paulo Gonet. Eu ouvi o Paulo Gonet revoltado porque a Câmara, o que ela fez era para salvar a pele de todo mundo. O que a Câmara fez era a oportunidade para salvar a pele do Xandão, salvar a pele de todos do STF e ainda da própria Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal em relação a esses inquéritos desse golpe fajuto. Era para o Alexandre de Moraes ter agarrado com unhas e dentes, de não, tá, beleza, vocês votaram, vamos acatar, porque aí encerrava a ação e eles se saíam da enrascada que eles se meteram nesse inquérito. Se a Câmara dos Deputados decidiu assim, o Supremo Tribunal Federal não pode derrubar a decisão porque achava que o correto era assado. Não, é decisão soberana da Câmara. Ponto final. Não se entra no mérito se o deputado é culpado ou se ele é inocente. Não se entra no mérito. É decisão exclusiva da Câmara, é coisa, como se diz, interna corporis. Se a Câmara, de repente, votasse para não cassação do mandato do Brazão, por exemplo, ou para a sustação da ação que tramita contra ele no STF por mandar cancelar o CPF da Marielle, essa decisão deveria ser respeitada, porque é decisão soberana da Câmara. É decisão soberana, do mesmo jeito que se de repente a Câmara votar para suspender a ação penal que está no STF contra a Carla Zambelli, é legítima, é constitucional. Ah, mas o Chiquinho Brazão tem prova de que ele mandou cancelar o CPF da Marielle.
Meu amigo, a Constituição não diz nada sobre o mérito, se o deputado é inocente ou se ele é culpado. A Constituição simplesmente diz que a Câmara tem o poder de sustar a ação. Ponto final, não tem mais o que se discutir. É isso que o Paulo Gonet está chamando a atenção. Quando o Supremo Tribunal fez um negócio desse, ele criou um problema, uma tensão, conflito entre os poderes. Ele acabou, meus amigos, gerando mais insegurança jurídica, complicando ainda mais o meio de campo para essa turma que está extremamente complicada. Eu imagino, gente, que o Paulo Gonet está sendo pressionado pelo Lula, ele é pressionado pelo próprio Alexandre de Moraes, ele é pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é pressionado pela patota, todo mundo pressionando ele para ele seguir em frente com esse processo contra o Bolsonaro e contra a direita. Vocês acham que ele não está sofrendo pressão? Vocês acham que não? Ele está sofrendo pressão, gente. E ele viu a oportunidade. Eu acho que ele levantou as mãos para os céus. Graças a Deus que a Câmara vai suspender essa ação aí. Vai se acabar com esse circo, com essa patifaria que está acontecendo aí no Poder Judiciário, com essa narrativa do golpe fajuto. Mas aí vem o Alexandre de Moraes e triplica a aposta. Até o Paulo Gonet agora se levanta contra Moraes e contra a decisão absurda da primeira turma. Sinais de que os ventos estão mudando em Brasília. Primeiro sinal que eu disse para vocês foi o sinal Hugo Mota recorrendo da decisão, peitando o Supremo Tribunal Federal. Empoderado por conta da votação de 316 deputados favoráveis ao colega Ramagem. E aí vem o Paulo Gonet, também criticando o Xandão, demonstrando ali não está mais muito alinhado com ele, está querendo mudar de rota, está querendo sair dessa, até porque ele sabe que daqui a pouco vem sanções internacionais e o nome dele pode estar pela frente. Então ele está querendo se distanciar do Alexandre de Moraes. Pessoal, assim como ninguém lá na China queria ficar perto da Janja, nem os deputados de esquerda, nem os ministros do Lula querem ficar perto da Janja, do mesmo jeito lá em Brasília, suponho eu que nesse momento tem muita gente que não quer ficar próximo do Alexandre de Moraes porque ele está se tornando uma pessoa tóxica do ponto de vista internacional. Alexandre de Moraes, quem se aproximar dele, pode ser enquadrado em todas as medidas de sanções que o governo americano vai tomar. Eu não sei quando. Para vocês terem uma noção, parece que a coisa vai assim andando e o próprio Alexandre de Moraes, talvez ele já tenha percebido que ele está ficando isolado cada vez mais. Cada vez mais tem gente querendo se afastar dele. Eu acho que ele já percebeu um pouquinho isso, que ele está enfraquecido. Ele perdeu muitos poderes aí de uns meses para cá. Tanto que a própria mídia, está aqui, a Revista Veja, Matheus Leitão, filho de Dona Miriam Leitão. Olha o artigo que ele acaba de escrever e publicar aqui na Revista Veja. A mudança de tom de Alexandre de Moraes. Olha, para Alexandre de Moraes mudar de tom é porque a coisa não está muito bem para o lado dele. E um dos fatores que eu acredito que está fazendo ele recuar é porque o governo americano, o governo Trump, está de olho em tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Digo isso e provo para vocês. Está aqui, ó, observe essa matéria bem aqui, do emissário do governo Trump. Olha o que ele está dizendo aqui sobre o Brasil. Maurício Claver, enviado especial de Trump para a América Latina, diz que instabilidade cambial, criminalidade e corrupção afastam investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Diz que somos a segunda maior economia do hemisfério ocidental, mas poucos reconhecem isso. Aqui, gente, um braço direito do governo americano, do governo Trump, está olhando para o Brasil e está descrevendo em detalhes os problemas que nós temos aqui